Lênio Strack, bem-vindo, tudo bem? Opa, bom dia, tudo bem? Bom dia, Lênio. E aí, tá tomando mate? Não, estou tomando uma infusão de rubiácea. Ô, louco! Tradicionalmente conhecida como café. Que seria. Porra, eu estou tomando também uma infusão de rubiácea aqui. Isso. Que excelente. E aí, Lênio, você acredita no Bolsonaro arrependido? Porque o Ferrovaí estava aqui falando no editorial dele. Ontem ele deu essa entrevista para o podcast dos evangélicos, pedindo desculpa, dizendo que, que errou, que não falaria de novo, que depois de 2 anos ele aprendeu. Acredita nesse Bolsonaro de agora ou é efeito das pesquisas? Ai, você é uma pândega, você faz brincadeiras. Isso aí é uma estratégia, mas é que estratégias são aquelas mudanças de comportamento que não são notadas explicitamente. E essa do Bolsonaro é mais ou menos como aqueles filmes trash em que aparece a roupa do zíper do monstro, aparece o zíper da roupa do monstro. Sabe aquele filme Tomates Assassinos? O cara fez o filme a sério, só que esqueceu de esconder o zíper da roupa do monstro. Então, a gente chama isso de filme trash. Então, quando é explícito assim, não funciona. Aliás, os bolsonaristas não evangélicos, se escutarem isso, não vão entender bem. Porque ele falou isso para um público de evangélicos. Mas e os não evangélicos que acham que o Bolsonaro é imbrochável? Estaria ele agora dando uma brochada behaviorística, isto é, uma brochada comportamental, ou behavior discursiva, uma mudança no comportamento discursivo dele? A ver, né? É o cavalo de pau, né, Lênio? Quando a gente estuda o discurso, construção do discurso, do personagem, assim, você não... Um cavalo de pau, até numa ficção, vá lá, né? Mas, assim, na vida real, numa disputa eleitoral, as pessoas precisam de um tempo para falar, não, esse cara de fato mudou. Ela não é por uma fala sua que você vai convencer. Tá mudando. E até na ficção, né? Até na ficção, você quando olha um filme de ficção, fica irritado quando um cara pula de uma montanha para outra. O cara diz, não, também não exagera. Não pode ser para tanto assim. Então, até na ficção tem que ter uma certa coerência narrativa, né? E aí você vai buscar na história do cara, aí você reconstrói aquilo, você diz a verdade, ele foi da infância, aconteceu isso e aquilo e tal, e ele viu a luz. Ele precisa explicar agora como ele viu a luz, porque de alguma forma ele está dizendo, olha só, eu estava andando, né, como se fosse Saulo andando ali com a passagem bíblica. Saulo, por que me persegues? Exato, né? E aí encontrou a verdade, o caminho da verdade, e virou o apóstolo Paulo. Bolsonaro está querendo fazer essa trajetória de Saulo a Paulo. Caminho de Efésios, se eu não me engano, né? O Wesley, que é o cara que fala com Deus, né? Que é aquele pastor lá do Tocantins, talvez tenha recebido alguma mensagem, né, que a gente não sabe, porque Wesley é o cara que contata diretamente com Deus. Vai ver que Deus mandou alguma mensagem para o Wesley passar para o Bolsonaro, né? Ou
ou na verdade, é um capeta. Pesquisas qualis, né? E as pesquisas e os tracking. As pesquisas, exatamente. Ô, Lênin, eu estava falando de uma coisa de você chegar aqui, que é desprezada em geral e quando se faz análise de pesquisa. O Datafolha saiu com resultado, até a Adri pode dar uma olhada aí, mas que dias ele foi feito? Eu acho que foi feito 2 dias antes do 7 de setembro, 1 dia depois, alguma coisa assim. Porque um dia depois. Eles não fazem. Depois. Mas teve 2 dias antes e 1 dia depois. Não foi tudo depois, porque no feriado eles não fazem. Mas o Datafolha, ele deu 11%, o IPEC deu 15%. Aí eu estava falando aqui sobre o efeito pedra no lago. O que acontece? As classes mais populares demoram para serem informadas do que aconteceu no 7 de setembro. Demanda mais tempo. Chegar lá na ponta, na Dona Maria, lá que mora em Cabrobró da Serra. Assim, para você ter uma ideia, a nossa empregada, a nossa auxiliar aí nas questões domésticas, que segunda-feira ela não sabia do imbrochável. Não tinha chegado nela. E mora numa cidade média, né? São Paulo, tal. Então, essas agressões dele, algumas delas podem estar chegando agora. E isso pode ter pegado... O resultado de 7 de setembro pode estar aparecendo nessa primeira pesquisa do IPEC. Veja, o Muniz Sodré publicou uma coluna na Folha de Domingo, e ele tem uma frase no início sobre o Trump. Ele está falando lá do Trump. E o Trump diz assim, se eu matar alguém na Quinta Avenida, à luz do sol, filmado, tudo, eu ainda assim não perderei nenhum voto. Quero que pensem sobre as semelhanças entre Trump e Bolsonaro. O imaginário Trump, o imaginário Bolsonaro, o trumpismo e o bolsonarismo. Isso, para mim, é muito parecido, porque eles são frutos de um mesmo zeitgeist, que é o espírito do tempo. Eles são do mesmo quilate. Por isso que o Bolsonaro tem uma faixa de eleitores fixa, que ele não perde votos daí. Para mim, o Bolsonaro, é impossível o Bolsonaro perder qualquer voto com qualquer coisa que ele faça. Qualquer coisa que ele faça. O Lênio, tem um livro, O Engenheiro do Caos, eu não sei se você chegou a ler, do Giuliano da Empoli, que é um italiano, que ele faz uma análise sobre como a internet influenciou em alguns lugares o crescimento da extrema-direita. Ele usa muito o caso italiano, né, com os 5 estrelas, que ele chama de um partido algoritmo, que é um partido oco na expressão dele, ou seja, que se movimenta em função das tendências dos algoritmos. E ele fala muito do trumpismo, e um pouco o que você está falando aí, né? Mas isso, como o trumpismo faz isso a partir de testes de mensagens. Na campanha contra Hillary Clinton, se eu não me engano, os números não podem não ser esses, mas o Trump fez testes de mensagens na ordem de 5 milhões de mensagens, e a Hillary de 60 mil. Então, ele vai mudando, inclusive, o conteúdo delas em função de como elas ganham repercussão positiva ou negativa, né? Para microclientes e na lógica do microtarget. Mas veja, Dri e Rovai, democracia é representação, e representação é filtro, é intermediação. O fascismo tem um terreno fértil no atravessamento, no atalho que a mensagem faz. Antigamente, alguém vai dizer, por que coincide as redes sociais com o crescimento do fascismo? Porque as redes sociais, elas fazem com que você receba
informações, e não conhecimento, informações, diretamente sem os filtros institucionais. E os filtros institucionais são indispensáveis para a democracia. Livros, imprensa responsável, etc. No momento em que a comunicação se faz diretamente, ligação direta, aí você tem o crescimento da ignorância e do fascismo. É bem coincidente isso na história. Os Engenheiros do Caos é um livro que mostra, e tantos outros, né, esta formatação, não é uma formação, é uma formatação de um novo imaginário que não depende mais dos filtros institucionais que forjaram a democracia, digamos, no segundo pós-guerra, que é um refazimento do pacto social. E no momento em que a minha ligação vai direta para o cara, sem nenhum filtro, eu digo o que eu quero e afirmo o que eu quero, e o receptor acaba sendo alguém que, inclusive, se sente valorizado por receber diretamente. E aí vem toda a questão do anti-intelectualismo, toda a questão, aquilo que um cara, há muitos anos, na década de 80, escreveu um livro chamado After Virtue, que chama Alasdair MacIntyre, em que ele mostra que há um determinado momento da história que o Know Nothing, o partido do não saber, o partido da ignorância chega ao poder. É quando tudo vira questão de opinião. Absolutamente genial isso. Tipo, o cara não sabe nada que está falando, mas é a minha opinião, né? Não tem... Isso. Quantas vezes a gente ouve isso, né? Exatamente. Isso, filosoficamente, se chama emotivismo. Cada um. Cada um é cada um. Não, mas é a minha opinião. Não. Tipo... É minha opinião e você tem que... Tem que fechar o Supremo. É minha opinião, pô. Exatamente. E aí vem a liberdade de opinião, ou seja, a liberdade para você dizer e me ofender. A liberdade de me ofender. Dizer que é LGBTfóbico, dizer que é machista, dizer que... Exatamente. Bingo. Exatamente isso. Ô Lênio, dando uma mudadinha assim, um pouco na página, depois a gente volta para essa, mas eu fiquei bastante... Quer dizer, para mim não é surpresa nenhuma, acho que por você também não. Uma matéria do Metrópolis diz o seguinte: o Bolsonaro tem um projeto na mão para mudar o número de membros do Supremo para 15 se viesse se reeleger, que é o caminho natural dele, né? Se ele conseguisse se reeleger, ele não vai, mas se ele conseguisse, ele ia implementar um regime, um novo regime aqui, né? Aí eu te pergunto, por que a gente tem uma democracia tão frágil a ponto de ela poder ser sequestrada numa canetada assim, Lênio? É assim, ó. Toda a história da civilização, vou dar aqui 50 centavos de filosofia nisso. É assim, desde a aurora da civilização, o homem sempre tentou dizer como se dá nome às coisas e como se compreende as coisas. Então, no início, o primeiro, né, o eidos platônico, depois a oisia aristotélica, que era a essência, depois o ens creatum, que é a pitada de Deus na essência aristotélica, em Tomás de Aquino, depois veio a modernidade, com o cogito, depois o eu penso do Kant, depois o eu absoluto hegeliano, e o último princípio epocal da modernidade foi a vontade de poder, Wille zum Macht. Esse qual é o problema? O direito, contemporaneamente, tem a função de filtrar essa vontade do poder, que é a política.
Então, quando o direito consegue filtrar essa vontade do poder, temos democracia. Quando é a política que filtra o direito, nós temos autocracias e ditaduras. Então, nesse momento, o filtro do direito, e nós estamos hoje com problema porque fracassamos lá atrás, e todos são culpados um pouco disso, o PT é culpado disso também, nós falhamos em não instituir mecanismos jurídicos para filtrar os excessos da política. Não fizemos isso. Desastre. Tanto é que agora não se consegue punir e nem processar Bolsonaro pelos atos 7 de setembro e nem pelos anteriores. Tudo que ele fez na pandemia, tudo isso foi arquivado ou está sendo arquivado. Por quê? Porque os filtros institucionais em que o direito deve controlar e filtrar a política não estão funcionando. Aí o Bolsonaro, com essa ideia de passar para 15, ele acaba coroando uma outra questão. Há uma discussão que se estabelece nos anos 30 do século passado, na Alemanha, com a ascensão do nazismo. E aí vem toda... Quem é o guardião da Constituição? Wer ist der Hüter der Verfassung? Quer dizer, quem é o guardião? Ritter, chapéu, aquele que guarda. Qual é o guardião da Constituição? 2 protagonistas, Hans Kelsen, que fugiu para os Estados Unidos perseguido pelo nazismo, e Carl Schmitt, o jurista do nazismo. O Carl Schmitt dizia que o guardião da Constituição é o Führer. No Brasil, a ideia é fazer aquilo que foi feito na Venezuela também. Você ter o controle, e que o Orbán faz na Hungria. Você controlar o Supremo, você controla o direito e controla o país. Porque o Supremo tem a última palavra. Você controlando o Supremo, você tem a possibilidade de decidir tudo sobre a política. E, ao mesmo tempo, dizer o que o direito pode ou não pode dizer sobre a política. É proibido aumentar o número de ministros supremos? Não. Faz parte do jogo. Você pode transformar o Supremo em 35, em 22, em 21, em 19, em 17. Na ditadura, se chegou a fazer para 17. Então, depois diminui, depois volta atrás. Então, essas coisas, a ideia de 13 também, não é proibido. Por exemplo, assim, só para... Querem ver? Portugal tem 13 no Tribunal Constitucional. Espanha, 12, Alemanha, 16. Então, para ter uma ideia de como isso funciona. Itália, 15. Não é proibido. A grande questão é, num país em que o Supremo Tribunal não é Tribunal Constitucional somente, ele também é aquele que julga, aquele que examina habeas corpus e tudo isso sobre liberdades, ele se torna muito mais relevante e portanto, nos países em que tem Tribunal Constitucional, os mecanismos de controle são muito grandes, entendeu? Sobre o executivo. Por uma razão simples, quem formata os tribunais constitucionais é o legislativo, porque são regimes parlamentaristas, todos. E num regime presidencialista, se você formatar ao seu gosto o Supremo, você domina a política como um todo. Ou seja, o Bolsonaro quer controlar o Supremo igual de governos ditatoriais, como, né? Ou seja, quem quer transformar
o Brasil em Venezuela ou em ditaduras e tal, é o Bolsonaro. Porque, veja, se você faz 15, o Bolsonaro teria 7 nomeações a fazer, correto? 6. 4 mais as 2 que vão abrir, a vaga do Lewandowski, da 6. Rosa Weber, no seu mandato. E mais 4. Mais 2, 8. Ele já tem seria, 2, 8. Maioria. No mínimo 2 que já nomeou, então ele teria 2 mais 6 seria 8. Só aí você já teria, de cara, você já teria uma maioria. Agora, Lênio, eu te pergunto, não temos que discutir alguma nova ordem institucional para o Supremo? Eu, por exemplo, acho essa coisa de mandato até 75 anos um absurdo. Né? O cara se assume com 40, fica 35 anos, uma coisa... O Toffoli é um exemplo, que foi nomeado pelo Lula, para dar um exemplo, né? Muito jovem, vai ficar lá até 75 anos de idade. Cara, será que não tinha que ser por mandato? Por um período? Que ser. Essa é uma questão antiga, né? Eu mesmo trabalho isso há muitos anos. Um mandato de 9 anos, por exemplo, é suficiente, não renovável. Ou você faz um mandato de 6 anos renovável, uma vez. Então, 9 por si só é suficiente. Portugal, por exemplo, é 9. 9 anos e pronto, não tem mais. E é suficiente. Você fica 9 anos e já sabe que vai ficar só 9 anos e acabou. Então, e tem que mudar as competências nesse sentido, de fato. Se transformar o Supremo num tribunal constitucional, você tem que ter o deslocamento de competências e tem que mexer no próprio STJ, ou criar mais um tribunal. É muito complexo. Essa é uma engenharia complexa porque o Brasil tem 2 séculos disso aí. O próprio Supremo Tribunal Brasileiro, ele tinha o nome de Supremo Tribunal, o nome dele era Supremo Tribunal de Justiça. Ele é desde 1824 para cá. Então, ele tinha uma função, e depois ele foi transformado em Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos uma longa tradição disso. Para mudar isso é muito difícil. Agora, também não adianta só isso, Renato e Dri, se nós não fizermos uma reforma na própria estrutura do Poder Judiciário e do Ministério Público. De algum modo, há que se fazer reformas no ensino jurídico, nos concursos públicos. Porque não adianta você mudar os tribunais se os juízes continuam pensando do mesmo modo, se os concursos públicos continuarem sendo quiz shows, entendeu, de decorebas, etc., e se o ensino jurídico for continuar sendo feito como está hoje, que hoje estamos formando analfabetos funcionais. E pior, nós estamos formando analfabetos funcionais e ainda por cima reacionários. Então, de algum modo, e veja, o PT não cuidou disso, cometeu um erro nos 13, 12 anos que esteve no poder, não cuidou disso, não se preocupou com esse tipo de coisa. Deixou para a política. Só que, de novo, na democracia, para funcionar, é o direito que tem que filtrar os excessos da política. Pode olhar em todos os países. Onde há desvios é porque o direito falhou. Eu provo para você, demonstro para você isso analiticamente. Você pega o país e a gente analisa. É possível demonstrar esta equação que eu estou trabalhando, digamos, chamando uma equação do direito pós-bélico, ou uma equação do direito Auschwitz nunca mais. Rovai, deixa eu agradecer aqui, a gente já continua aqui, vou agradecer muitos membros chegando, nosso apelo aqui para a galera ficar membro, apoiar a Fórum, está dando aqui resultado, a Margarida chegando, obrigada Margarida Tavares, obrigada ao Leandro Calisto,
Daniel Miranda, Alfredo Rocha, o Paulo Tenório, a Eliane Borges, um baiano na Paraíba, olha só, o Quarentena, muito obrigada. O Heitor está chegando aqui também, muito bem-vindos. E também obrigada aqui a Amélia Ferreira, que manda um super sticker, o Heitor, que manda um superchat comentando Lênio no STF, o Valdísio... Bateu na trave já, teve época que bateu na trave. O Valdísio Freitas, que diz civilização versus barbárie, Lula no primeiro turno. Também o Frederico Machado, que diz o Malacraia e o Cramunhão. E tem também aqui o Pádua Lins Rodrigues. Rovai, você está falando só os votos válidos, sem considerar os brancos e nulos. Na verdade, o Bolsonaro passou de 39 para 41,9 e Haddad de 22 para 26. E tem aqui o Fernando... Não, tudo bem, não, mas aquilo já era, acho que, votos válidos, se eu não me engano. E tem o Fernando Melo da Silva. Galera, a mensagem do Bozo nesse podcast é um recado para o eleitor dele e o antipetista. Tipo, eu admito meus erros, ele não, o Lula no caso. E tem também aqui o Alexandre Barbosa mandando um super sticker. E o Sérgio Marques, que ontem fez aniversário, né, Sérgio? Não falei que ontem seria um dia auspicioso? Bora fazer acontecer a vitória no primeiro turno. Um beijo para você também. E olha só, eu queria somar aqui nos nossos estúdios o Luiz Costa Pinto, Lula, jornalista da Plataforma Brasília. Tudo bem, Lula? Olá, tudo bem? Como é que vai? Olá, tudo bem? Me lembrou? Tudo bem, vai? Lembra o Streck? Tudo bem? Tudo bem, Lembra? Paulo Henrique Amorim. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Aqui em Nova York não se fala de outra coisa. Mas essa aí, Lênio, só nós, eu, você, o Rovai, os mais velhos, lembramos dele nessa passagem pela Globo. A Adri não tem idade, né? A Adri conheceu ele já na fase pós-Globo, né? Exatamente. Economia, né? A gente está conversando aqui, Lula. Primeiro, deixa eu só fazer aqui um break. Deixa eu perguntar um negócio para o Lula. Sim. Para você também. Eu escrevi na Folha de São Paulo que nós não temos uma eleição, nós temos um referendo. Uhum. E a gente tem que levar isso, tem que saber que isso é um referendo, não é uma eleição. Referendo. Quer dizer, ou você concorda com isso que está aqui, diga sim ou não. Esse é o ponto. Parece-me assim, né? Porque toda a questão, porque se ele for referendado, pensa comigo, Rovaile, pense comigo. Se você é Bolsonaro e é reeleito, ele vai dizer tudo que eu fiz está referendado. Então, tudo que eu queria fazer, eu posso fazer, inclusive passar por cima das instituições, agora autorizado por um segundo mandato. Esse é o grande perigo, esse é o problema lá, depois da saída do Hindenburgo, né, na Alemanha, o que se dá lá nos anos 30, naquela discussão que eu acabei falando um pouco antes disso. Exato, quer dizer, eu acho que é isso que, inclusive, está levando a Marina a fazer esse gesto, que levou o Alckmin a se tornar vice, que tem feito muita gente que é crítica ao PT, tem diferenças com Lula, a se posicionar nessa frente ampla. Nós estamos num momento onde qualquer titubeação coloca em risco o país por 20 anos, 15 anos. Acho por isso que um mês a mais de campanha é tão perigoso. Perigoso. Muito perigoso. Por isso que o voto útil agora, né, como uma campanha. Isso, porque não é só o voto útil, é como disse o Lênio, é um plebiscito. E a gente já falava aqui, na verdade, em janeiro, eu me lembro de ter participado aqui na Fórum com o Marcos Coimbra,
de uma live, uma discussão com o Mauro Lopes, onde a gente falava que chegaríamos a esse momento com o país tendo que decidir uma eleição, né, antecipando o segundo turno para o primeiro turno. E toda a trajetória política foi essa. A dimensão, eu estava discutindo isso hoje, agora de manhã, Rovai, Bri, Lênin, com o Eumano, no Sua Excelência o Fato, e o Eumano tem uma proximidade política com a Marina, né, de diversas entrevistas, e são assim, quase amigos, né? Mas a dimensão da maneira como a Marina veio, né, ela só é comparável à amplitude do gesto que aconteceu a trazer o Alckmin para vice. Né? E aí as pessoas dizem, não, mas o Lula tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. O gesto político, a Marina entra, né? A Marina começa a pedir voto para o Lula já no primeiro turno, em cima da construção política de uma autoridade climática brasileira que tem uma dimensão, não só é necessário, mas tem uma dimensão para você aniquilar aquela história de vem porque quer ser ministra, vem porque quer um carguinho, ou porque vai ajudar a eleição dos parlamentares da rede. Não é isso. Né? É uma coisa que está muito além disso. Como foi a construção de trazer o Alckmin para cá? É porque a gente está vivendo, sim, uma eleição completamente atípica. Se a gente der ousadia a que essa barbárie se mantenha no poder com alguma chance de se consolidar, né, nós estaremos perdidos, porque não existirá um Brasil no dia seguinte, que não acontecerá, uma hipotética reeleição do Bolsonaro, usando e abusando mais uma vez das normas que nós construímos no processo de transição e de reconstrução democrática brasileira, a gente não terá dia seguinte, porque é impossível pensar. Eu preciso sair, Renato, só queria dizer para o Lula essa questão, eu escrevi na Folha de São Paulo no dia 6 agora. Eu li e compartilhei o artigo. É que eu estou falando ali do flerte da grande mídia com o Bolsonaro, e que hoje, quando alguém faz uma análise dos dois demônios, né, com essa tese esdrúxula do tipo, para eu poder criticar João, eu preciso arrastar Pedro para a infâmia. Então, eu critico Bolsonaro, mas todo o tempo. Hoje ainda vi um artigo típico desse de irresponsável, né? Porque o Ciro, por exemplo, não se dá conta, tem uma palavra em alemão que parece o ataque do Bayern de Munique, que diz assim, Wirkungsgeschichtliches Bewusstsein, que quer dizer a força dos efeitos da história sobre a gente, sobre nós. Você tem que ter consciência dos efeitos da história. Se você não tem essa consciência, você fica fora. Hoje, um jornalista aqui do Rio Grande do Sul, da 0 Hora, escreveu assim, eu sou aquele isento, eu me dou o direito de criticar quem adora torturador ou quem usa verde e amarelo de Ku Klux Klan. Esse é o isentão, esse é o cara que não sabe do que está falando, esse é o cara que compara, que diz que uma crítica do tipo, isso aí parece Ku Klux Klan, é igual a você exaltar um torturador. Olha o terrível da frase do jornalista, mas é isso que as pessoas não estão vendo e por isso que é um referendo. Eu quero agradecer o convite do nosso do Renato e uma saudação ao Luiz, ao Lula, e estamos aí. Um grande abraço, estou sendo demandado, porque eu vim de um evento correndo, é o meu terceiro evento que eu faço presencial depois da pandemia. Eu fui receber uma homenagem de manhã na PUC do Rio Grande do Sul. Que legal.
que eu fui um dos fundadores da pós-graduação lá em Direito e recebi essa homenagem, vim correndo para conseguir chegar aí no horário agora, e agora estou sendo demandado pela dona Rosane e por todo mundo aí para almoçar. Muito obrigada, Lênio. Só o último superchat, o Gilberto está dizendo que vai à posse, vai dizer presidente Lênio no STF já. Obrigada, Lênio. Muito obrigado. E olha, você é uma unanimidade dentre todos os meus amigos advogados, né? À direita, tenho amigos advogados de direita, né? Liberais, à esquerda, ao centro, né? Mas o seu nome, de fato, sempre suscita alguns apostos, né? Explicativos e de homenagem, né? A você. Muito obrigado. Obrigada, prazer. Valeu, Lênio.